Bom dia, gente. Como estamos? Que delícia, saudade de vocês. Oi, Calaça. Tudo bom? Não tô te escutando, tá? Você tá com o micro fechado. Oi, Mari, bem-vinda. Que bom que você conseguiu chegar. Você tá falando de onde? Oi, tá me ouvindo, Rê? Tô te ouvindo. Vocês me Ai, tá. escutam bem? Meu Vocês me escutam bem? microfone. Cadê? Sim. Sim, Ah, eu consegui hoje porque meu filhote está doente e não vai no futebol, mas esse horário eu não vou conseguir. É o dia que ele faz futebol e natação. Mas quero ver entendi. isso, se dá para eu fazer a aula depois, gravada, né? Vamos falar depois para ver como que a gente consegue. Sim, a gente conversa depois. Mas continua bom. Oi, Júlia, deixa eu terminar de dar o oi, aí eu dou os avisos. Oi, Júlia, tudo bom? Que delícia te ter aqui também. Saudade, gente, saudade de verdade, assim. Que bom, bom ter vocês aqui. Bom, gente, a gente está começando o ano, hein, parece que esse ano já foi, né? De tão intenso, não sei para vocês, mas bem intenso, mas a gente está começando hoje o trabalho do Yoga Formativo aqui junto com o Diálogos, numa pesquisa apoiada no capítulo 1 e 2 do Anatomia Emocional e no Corpo de Sua Mente, né? A proposta do trabalho aqui é a gente usar essa ferramenta que é o nosso corpo para pesquisar como a gente funciona e como a gente dá suporte a tudo que a gente sente, que tudo que a gente sente, na verdade, forma aquilo que a gente é, né? Então, a proposta do núcleo de movimentos é que a gente traga movimentos cinéticos emocionais que tragam uma tradução, que nos ajudem a pegar na mão o que são essas estruturas que o Stanley propõe na prática da metodologia formativa, né? Então, a Calaça participou ano passado, né, Calaça? É, o projeto ele vai também ganhando corpo. Eu também estou em processo formativo junto com vocês, né? Ano passado a gente inaugurou o núcleo de movimento, esse ano ele ganha corpo. Então estou eu com a prática de yoga formativa e o Johannes com a prática de fáscia em dias diferentes, e quem é do Diálogos tem livre acesso para estar aqui com a gente. E quem é de fora também é super bem-vindo. Então, se vocês souberem de alguém que quer praticar, é só chamar, tá bom? É, que é aberto. A Calaça já conhece a prática. Eu vou num crescente de prática, não é uma prática direcionada para performance, muito pelo contrário, né? A gente vai usar os movimentos macro que o yoga propõe, essa sabedoria milenar que por si só é muito completa e muito rica. A gente vai usar essa sabedoria com uma interface do conhecimento da psicologia formativa. Isso é uma pesquisa que eu tenho feito há mais de 10 anos com os meus grupos, e a Denise tomou conhecimento desse trabalho e me convidou para estar aqui com vocês, partilhando essa minha pesquisa, essa minha experiência. O que que eu sinto, né? Eu sinto que quando a gente faz essa interface, esse casamento dessa sabedoria milenar que é o yoga, com essa sabedoria contemporânea do Stanley, é, a gente faz um atalho. Eu sinto, acho que é essa a palavra, né? A gente consegue pegar na mão de verdade como essas estruturas que nos organizam funcionam. E quando a gente descobre como elas funcionam, a gente consegue apertar o botãozinho de desliga, né? De comportamentos e atitudes que não são mais funcionais, né? Então a gente vai num processo bem didático mesmo, acompanhando o capítulo 1 e 2 do Anatomia Emocional, para entender que estruturas são essas, né? Então, eu sou Renata Maia, vou me apresentar porque vai ficar gravado, né? Sou instrutora de yoga há 20 e tantos anos, de Hatha Yoga, e a psicologia formativa entrou na minha vida e transformou o meu jeito de estar no mundo. Então, era inevitável que isso viesse para a minha prática, né? Então é isso que eu ofereço para nós aqui. É um caminho de mão dupla,
tá? Eu tenho um roteiro pré-estabelecido, mas que também está em processo de autoconstrução. Então, eu gosto muito de ouvir o que vocês estão sentindo, o que está chegando. No final do ano, a gente fez uma pesquisa para entender qual era a demanda, né? O que que a gente precisava ficar um pouco mais. Então, esse canal está aberto, tá bom? Para vocês trazerem, olha, quero trabalhar mais isso, camada, bolsa, pulsação, seja o que for. Se eu souber, se tiver aqui no meu repertório, eu vou trazer com a maior alegria para vocês. Então, hoje, vocês viram lá a frase do início, a gente sempre começa com uma frase, né? Eu vou ler ela porque eu acho ela muito maravilhosa. Não sei se vocês tiveram tempo de ler. Sabe, eu acredito nas formas. Acredito que tudo que é bom tem uma forma. As formas revelam quem somos e onde estamos no nosso universo. Mostre-me as formas e os formatos que um homem dá à sua vida e lhe direi se ele é dono ou vítima dessa vida. É sobre isso, né, gente? Então a gente inaugura essa primeira prática falando do corpo que produz forma, né? O corpo produz forma o tempo inteiro. Somos processo contínuo de formação. A gente está sempre num devir de formas, né? E é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? Como é que esse processo que se auto-organiza, existe uma inteligência que se auto-organiza para a gente estar aqui do jeito que a gente está nesse momento. E essa forma com que essas estruturas, posso nomear já essas estruturas para vocês, as nossas bolsas, as nossas camadas ecto, meso e endo, os tubos, os diafragmas e assim por diante, como é que tudo isso se organiza vai dizer do como eu percebo o mundo, como eu sinto o mundo, como eu recebo o mundo, tanto o mundo de fora quanto o mundo de dentro. Essa organização dá corpo para as nossas emoções. A gente só sente o que a gente sente porque a gente tem um corpo, né? O corpo é a nossa ferramenta, é o nosso território de sentir, de perceber. É porque a gente tem um corpo que a gente sente as coisas básicas, fome, sono, desejo, né? Tudo isso acontece no corpo. Só que a gente vai num lugar um pouco mais fino, a gente vai trabalhar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? E quando eu falo aqui sentimentos, o Stanley, como ele é americano, os textos dele são todos em inglês. E às vezes as traduções podem trazer para a gente um entendimento talvez um pouco equivocado, né? Quando eu falo de sentimento, não é sentimento ligado à emoção. É o feeling, é aquilo que a gente percebe, é mais do que sentir, é perceber. O Ian usou, ele cunhou um termo que eu acho muito legal lá qual é mesmo o livro que ele está fazendo? Práticas Somáticas? Não, esqueci o nome do livro. É o Realidade Somática. Ele traduz, Realidade Somática, né? exato. Quem está lá com Stanley, com Stanley, ó, com o Ian, estudando esse livro, já pegou isso na mão. Isso é muito importante, né? Quando o Stanley escreve feelings, ele não está se referindo a sentimento ligado à emoção propriamente dito. Pode ser também, mas é mais do que isso, é uma percepção. É o que a gente sente. E o Ian cunhou um termo que eu achei o máximo, que é sentires, né? Os nossos sentires. Então a gente vai trabalhar com esses sentires hoje para poder entender do que essa estrutura é capaz, o quanto essa estrutura é capaz, auto-organizada, né? O quanto ela é capaz de sustentar o que a gente sente. E como o primeiro processo organizador, ele é biológico, né? Ele está acima da nossa possibilidade de uma grande interferência, né? A gente tem um processo biológico de vida que vai desde o ovo fecundado até o ser humano inteiro aqui, que tem uma programação pré-estabelecida. A gente consegue interferir, mas a gente não consegue modificar. Então, essa forma ela nasce desse processo biológico herdado, mas ela também sofre
com os desafios da vida, com os amores e as dores que a gente vai vivendo, né? A forma ela vai sendo moldada conforme a gente vai se vinculando com o mundo, com as pessoas, com nós mesmas, né? Então, hoje a gente vai trabalhar isso. A gente vai chamar uma certa qualidade de presença, uma certa emoção, que cada um vai sentir a sua maneira como isso chega. Eu não vou nomear. Talvez em algum momento a gente chame um nome, mas cada um vai ter o seu nome. E como é que a gente vai sustentar essa certa qualidade de presença diante dos desafios que a prática de yoga vai propor? Fazendo uma metáfora com a vida, né? Porque o tempo todo as coisas nos atravessam. E como é que a gente responde a- ao que nos atravessa? A gente responde ou a gente reage, né? Quando a gente responde, a gente está de posse da nossa presença, a gente tem uma escolha. E aí, quando a gente tem uma escolha, a gente é dono da nossa vida. Quando a gente reage, a gente está, sei lá aonde, e algo instintivo em nós, pá, vai lá e dá uma resposta que às vezes não é a melhor. E aí é que a gente pode se tornar vítima do processo. Por isso que eu quis começar com essa frase, que é uma frase, uma pequena poesia que o próprio Stanley colocou na abertura do livro Anatomia Emocional. A Gayle é uma escritora americana com, sei lá, mais de 15 livros. E ele adorava, fui dar uma pesquisada em quem era ela, tem várias coisas muito interessantes. Por isso que eu quis começar com essa frase para a gente poder refletir. Sempre vale, mesmo para quem já pratica há muito tempo, a máxima de que menos é mais, né? Então, muito atenta ao que está sentindo, ao que você está percebendo, se ficou cansada, se a respiração ficou ofegante, vai menos. Menos performance e mais sentires. Esse é o convite daqui. Lógico, se você sente que você precisa ir para um asana um pouco mais potente para poder capturar a sua pulsação, tá tudo certo, tá bom? Livre para caminhar com a sua escuta interna. A gente vai aqui trabalhar um território de escuta interna para poder aprender a se auto-influenciar. Beleza? Todo final de mês eu disponibilizo as aulas gravadas, elas ficam disponíveis por uma semana pelo YouTube, depois eu compartilho com vocês o link novamente, para vocês terem livre acesso. E aí, Mari, a gente depois conversa para ver como a gente faz aí com você, tá bom? Vamos começar então, gente? Deixa eu ver só se eu consigo colocar a música, porque eu estou destreinada desse negócio aqui. Música do computador. Vamos lá. Chega uma música? A Mari mais alto. Então, nós vamos começar sempre para a gente poder se ancorar e aí depois eu ponho, tá bom? Então vamos lá, gente. Feliz de estar aqui com vocês. Eu programei para a aula chegar até 9h30. Muito provavelmente a gente termina antes, mas é para a gente ter essa janelinha se precisar avançar e não pegar o horário de vocês, tá bom? Então vamos começar sentando aqui num lugar de uma forma que seja confortável para vocês, alinhando a coluna da melhor maneira possível. A gente vai se despindo agora desse julgamento, né, de certo e errado, de bonito e feio. Pede licença um pouco para isso, para a gente poder realmente mergulhar no que está presente aqui agora. O que nos interessa é o que está presente aqui agora. Então, fecha um pouquinho seus olhos, faz uma respiração bem profunda, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca
vai terminando de chegar no seu tapetinho, vai fazendo a transição de tudo que você precisou organizar para poder estar aqui nesse momento. Vai mais uma vez, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Percebe como você chega, qual é a qualidade da sua presença aí agora, o quanto você está direcionando a sua vitalidade para o mundo de fora, o quanto você está direcionando para o mundo de dentro. E tudo bem se eu disser alguma coisa que você ainda não sabe buscar. Vai deixando a informação te penetrar e na hora certa você vai compreender. Respira mais uma vez, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Observa o espaço dentro da sua cabeça, quanto de espaço tem aí, se tem espaço, se está apertado, a velocidade dos seus pensamentos, a variedade dos pensamentos, que você puder perceber no que acontece aí na parte alta do corpo, nessa bolsa da cabeça, nesse espaço da cabeça. Na sequência, percebe o que acontece no seu peito. Se você precisar ajustar alguma coisa, ajusta com carinho, com gentileza, lembrando que não tem nada errado, é como a gente chega, é que qualidade de presença a gente está ancorando nesse momento. E sente o que acontece no seu peito. Se tem espaço, se está apertado, se está recolhido lá para dentro, se está expandido. Qual é a qualidade desse espaço, dessa bolsa do peito? A gente já começa falando de algumas estruturas. Na sequência, vai para a bolsa, para o espaço da sua barriga e da pelve. Observa o que acontece nesse pedacinho do seu corpo. Se está apertado, se é macio, se tem espaço, se tem pulsação, movimento, se a respiração chega lá, o que você puder observar sobre a bolsa da barriga. Essas são as três principais bolsas que vão nortear todos os nossos movimentos. Respira mais uma vez, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Começa a captar com as suas antenas ectomórficas, a sua camada de superfície, sua camada mais externa. Começa a captar os sons que estão ao seu redor, sem se preocupar em identificar o que é, de onde está vindo. A camada ectomórfica é a camada neural, a camada dos nossos sentidos, da nossa percepção do mundo, das ideias, das sensações que vêm pelos nossos sentidos. Percebe a temperatura do ar que toca a sua pele. Percebe a brisa que possivelmente passa por aí, ou se não passa também. Vamos migrando agora para uma camada intermediária de percepção, a nossa camada mesomórfica, os nossos músculos, a nossa estrutura. Começa percebendo o peso do seu corpo. Percebe o contato com o chão. Percebe se esse contato com o chão tem equilíbrio entre os lados ou se tem um lado que está tocando mais o chão do que o outro.
E tá tudo certo se isso estiver acontecendo. É como você está se organizando aí agora. Percebe esse contato com o chão te dando estrutura na coluna. Sente os seus ossos alinhados desde a bacia, desde o cóccix até o seu pescoço. Percebe a estrutura que te dá suporte, que aguenta pressão, que te dá tônus, camada mesomórfica. E a gente começa a mergulhar na camada mais interna, mais profunda, mais visceral, com a nossa percepção, sentindo o que acontece lá dentro, nos tecidos moles, na sua camada endomórfica, sua camada de nutrição, de metabolismo. E a gente começa a respirar com mais consciência agora, respirando só pelo nariz. Vai procurando com a sua intenção levar o ar até a sua barriga. Vai sentindo que ao inspirar a barriga vai para fora, ao soltar o ar a barriga vai para dentro. Inspira, a barriga vai para fora. Solta o ar, a barriga vai para dentro. Vai buscando o seu próprio ritmo de trazer esse ar rico, rico em oxigênio, rico em prana, energia vital, para dentro do seu corpo. Inspira com consciência de que respirar é muito mais do que trazer oxigênio para dentro do corpo. É revitalizar as células. É trazer prana, partículas luminosas para dentro do corpo. E isso não é uma fala romântica. Partículas luminosas podem ser vistas num dia ensolarado. Então respira, trazendo luz para dentro do seu corpo. Tudo que você respira é luz. Vai respirando e absorvendo partículas luminosas no seu peito. Cada vez que a gente respira mais fundo, mais espaço a gente vai encontrando dentro do corpo. Tudo que a gente respira é luz. Tudo ao nosso redor também é luz. Cada respiração que a gente faz é como se a gente acendesse pequenas lamparinas dentro do nosso próprio corpo. Respira, respira e vai deixando essa luz começar a encontrar caminho dentro do seu corpo. Respire e vai banhando o seu peito, deixando que o peito comece a encontrar espaço, comece a se expandir de dentro para fora. Esse brilho possa irradiar de dentro para fora. Vai deixando essa luz banhar a sua barriga, as suas pernas, os seus braços. Vai sentindo o seu corpo todo expandindo. Vamos buscando uma qualidade de presença que tenha espaço, que tenha expansão, onde você possa encontrar um pouco mais de leveza. Emoções que carregam leveza e expansão
São emoções parecidas com gratidão, com alegria, com compaixão, com presença. E a gente vai começar a mover o nosso pescoço, mas com intenção. Não é um movimento qualquer. É um movimento que vai convidar esse fluido eletrificado, essa luz líquida que começa a caminhar dentro do nosso corpo, para que essa luz tenha por onde passar. A ideia é que a gente possa mover as nossas estruturas, abrindo espaço para que esse fluido eletrificado banhe o nosso cérebro, para que o nosso cérebro também receba essa certa qualidade de presença, que traz a leveza, a expansão, a maciez, o calor para dentro da cabeça. Então vai soltando as estruturas do seu pescoço com gentileza, como se você quisesse amolecer, amaciar, lubrificar, levando amor para essa grande articulação, esse entroncamento entre bolsas, entre a bolsa da cabeça e a bolsa do peito. É um grande diafragma o nosso pescoço. E tudo que a gente faz para um lado, a gente faz para o outro, buscando esse sentir que a cabeça, o cérebro, esse espaço da cabeça recebe esse fluido eletrificado. E tudo que a gente faz para um lado, a gente faz para o outro. Solta o maxilar, solta a língua, despressuriza os seus ouvidos, desaperta os olhos, vai banhando toda a bolsa da cabeça com essa vitalidade. E na sequência a gente chama os nossos ombros do jeito que você quiser chamar, também com a mesma intenção, a intenção de que esse fluido que começa a se solidificar numa emoção, numa presença, esse fluido encontre passagem para as nossas escápulas, passagem para o nosso peito, passagem para os nossos braços, para as nossas axilas. Movimenta o seu corpo do jeito que você sentir que precisa. Não tem certo nem errado. Tem uma condução para a gente poder se lembrar das partes do corpo que estão presentes aqui agora. A ideia é ir liberando toda a estrutura do corpo para que cada vez mais o corpo todo seja chamado para viver essa presença. Sente o movimento das escápulas despregando das costas e respira. Observa qual é a qualidade de presença que está se formando aí. Você já tem um nome para dar? Dá um nome. E a gente vai tentar sustentar essa qualidade de presença até o final da nossa prática. Observa como os ombros vão começando a chamar movimentos em outras partes do nosso corpo. Os cotovelos já estão brincando, os punhos já estão brincando. E sente também como a cabeça vai chamando um movimento que começa a aparecer lá no seu cóccix. E honra o movimento que o corpo está apresentando. Sente a conexão entre cabeça e cóccix, as duas extremidades da sua coluna. E observa se ela está flexível, se ela está resistente, se ela está oferecendo rigidez. Está tudo certo, só percebe. E leva esse fluido eletrificado até a base da sua coluna. Movimentos agora de abrir e de recolher. Abrir o peito, a garganta e recolher.
o movimento primordial da vida, expansão e recolhimento. Isso está acontecendo dentro de cada célula do seu corpo. Isso está ativando a sua vitalidade. E agora, com a nossa vontade, a gente está movendo o corpo todo nessa expansão e nesse recolhimento, para chamar essa qualidade de presença. Abre, se tiver um som para sair, deixa sair. Às vezes tem um que quer sair, para abrir o tubo por onde passam esses líquidos. Deixa o corpo todo se manifestar, para frente, para trás, para dentro e para fora, vibrante. Isso. Deixa a respiração ocupar todo o seu corpo. O corpo todo respira. Aí. Vai finalizando esse movimento de chegada. No seu tempo, não para de uma vez. Seja gentil com o retorno da forma, para você não perder a experiência. Faz uma pequena pausa, uma pausa investigativa. Observa qual é a qualidade da sua presença aí agora. Quem é você aí agora, sentindo o que você sente nesse momento? E a gente estica as pernas lá na frente. Eu estou buscando uma. Aí, estica as pernas lá na frente. Se precisar, dá uma puxadinha nos glúteos. Inspira, vai lá em cima, diz oi para o seu corpo, bom dia. Qual é a emoção que você ancora aí depois de despertar o seu corpo? E o nosso desafio vai ser sustentar essa emoção, apesar dos desafios. Solta o ar e gentilmente vai levando as mãos aonde você puder alcançar, com a coluna redonda ainda, arredonda a sua coluna. Puxa o umbigo para dentro, recolhe a barriga, aperta o queixo no peito, empurra as escápulas lá para fora, lá para o alto. E respira aí, respira. Isso, redondo, 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 como se tivesse um fiozinho puxando o meio das suas escápulas lá para o alto, redondo. E a gente vai começar a desfazer o redondo da coluna, começando lá pelo cóccix. Ó, projeta o bumbum lá para trás, vai chamando cada vértebra da coluna até você poder alinhar a sua coluna em Paschimottanasana. Respira. Respira, cuida da sua intensidade, do seu tônus, vai se observando quanto de tônus realmente precisa e quanto de tônus é necessário para manter essa qualidade de presença. De novo, arredonda a coluna, começando pelo cóccix, recolhe o cóccix, deixa o redondo chegar na lombar, na torácica, nas escápulas, aperta o queixo no peito, arredonda a coluna, puxa para dentro. E solta o ar e volta a alinhar a coluna, começando pelo cóccix. Afasta os ombros das orelhas, desenterra o pescoço, respira. A última vez. Recolhe a coluna, sente como a sua coluna está nesse momento. Quanto de flexibilidade, quanto de rigidez, quanto de espaço entre as vértebras. E é a última, a gente termina alongando lá na frente. E volta, braços esticados, paralelos às orelhas, vai lá em cima. Ativa os calcanhares, puxa o umbigo para dentro e respira. Isso. Agora eu entendi. Tá na câmera do computador. Eu tô tentando ajustar a câmera e ela não ajusta. Desculpa, gente. Agora que eu lembrei que podia ser isso. Cresce, cresce, cresce. E cresce, preservando essa qualidade. Não sei o que tem aí. Se é compaixão, se é alegria, se é gratidão, não sei. Qual é o seu estilo de expandir?
Respire. Na expiração, desce os braços apoiando as mãos atrás da linha do quadril, com os dedos apontados para frente, joelhos flexionados, os pés afastados na largura do quadril. Vamos de novo nesse movimento da coluna para soltar, ó. O movimento começa lá na pelve, ó. Lá na pelve. Eu inspiro, projeto o cóccix para trás, o peito lá para o alto, abro o coração, aproximo uma escápula da outra e deixo a luz entrar. Respira. Solta o ar e recolhe. Cóccix e cabeça no mesmo movimento. Indo para dentro agora, nesse pulso primordial, expansão e contração. A vida se faz nesse pulso, as formas nascem desse pulso. Qual é a qualidade da sua expansão? Você consegue ir ou algo te segura? Ou você vai tanto que não consegue mais voltar? Vai sentindo como você responde a esse macro movimento, aonde você sente mais facilidade, é na expansão, é no recolhimento. Abre o coração, última vez, solta o ar, aí, finaliza esse movimento, firma bem a palma das mãos no chão, firma bem os pés no chão. O chão é o nosso primeiro território, né? Então a gente vai usar o chão como um tambor de ressonância. A gente vai empurrar o chão para poder vencer a nossa gravidade. É o primeiro desafio. A gente vai inspirar elevando a pelve. Empurra os pés e as mãos contra o chão e vence a força da gravidade com a força dos seus músculos, da sua camada mesomórfica. Respira. Respira, sustenta. E na expiração, desce devagar. Recolhe, aperta o queixo no peito, arredonda a coluna, respira um pouquinho aqui. Agora a gente vai fazer de novo, prestando atenção se a gente consegue manter a nossa qualidade de presença em expansão, lá no alto. Então, quando você estiver pronta, desenrola a coluna, primeiro pela cabeça, depois o peito, depois a pelve, o quadril é o último a sair do chão e eu venço a força da gravidade. Sustenta e respira na expansão. Observa aonde você tem que se recrutar e como você se recruta para manter a sua expansão, se é que ela está aí ainda. Respira, empurra os pés e as mãos contra o chão. E para voltar, a gente volta descendo primeiro o quadril, o peito fica lá no alto, arredonda a sua coluna. Usa toda a curvatura da sua coluna. E aperta o queixo no peito, arredonda, respira. Uma pequena pausa para você se perceber. Perceber a resposta involuntária que aparece, se aparece, algum movimento interno, uma vibração, um calor, um formigamento, uma onda, uma pulsação. Vamos de novo com essa consciência agora de expandir o coração. Abre, alegria, gratidão, compaixão. Abre o peito, inspira e eleva. Eleva o máximo que você puder. Sustenta e usa os seus músculos para vencer a força da gravidade. A gente precisa saber resistir às forças que chegam em nós. A gravidade exerce uma força de 7 quilos a cada 2,5 centímetros de corpo. 7 quilos a cada 2,5 centímetros de corpo. Então a gente precisa criar uma pressão dentro para suportar a pressão que vem de fora. Última respiração. E desce. Desce primeiro o cóccix. Depois recolhe. E aí, unindo os dois joelhos, a gente vai deixar os joelhos tombarem para o lado direito.
Mão direita no joelho esquerdo, mão esquerda lá atrás. Vou fazer de lado para você poder ver. E a gente vai torcer o tronco, ó. No eixo da coluna, solta o ar e torce o tronco. Leva os olhos bem no cantinho do globo ocular. Adoça seu olhar. Cuida da ambição de ir com muita força, muita intensidade, para você não perder a experiência. Respira, se sentir que dá, solta o ar, torce um pouquinho mais o tronco. A gente começa a chamar a pulsação, a vitalidade, esse movimento de expansão e contração que acontece dentro das células, é uma força de propulsão. A gente é um corpo pulsante, né? Nós somos pulsantes. Essa força de propulsão vai fazer com que esses fluidos eletrificados caminhem no nosso corpo. A gente vai abrir espaço na coluna para que essa luz vibrante, esse líquido eletrificado possa navegar desde os nossos pés até a nossa cabeça. Última respiração. Vai voltando devagar, desenrolando a coluna. E a gente troca o lado. As pernas para o lado esquerdo agora. Mão esquerda no joelho direito, mão direita lá atrás. Inspira aqui no eixo, acha o eixo da sua coluna. Solta o ar e torce o tronco. Tenta torcer no eixo para preservar o alinhamento das vértebras, tá? A gente pode imaginar uma pilha de pratos, um prato sobre o outro, uma pilha bem grande, daquelas de restaurante self-service, sabe? Se um prato estiver meio desalinhado, todos os seguintes vão ficar desalinhados. Então, busca o alinhamento de uma vértebra sobre a outra e gira no eixo. Respira. Respira. Aqui a gente começa a entrar em contato com a percepção das nossas camadas mais profundas, viscerais. A gente pode observar os pulmões nesse momento. Quando a gente está numa torção, a respiração acontece de um jeito muito particular, né? Um pulmão está bem aberto, o outro está bem comprimido. Veja se você consegue perceber qual pulmão está aberto, qual pulmão está comprimido. Vai entrando em contato com essa anatomia interna, visceral, endomórfica, a camada mais profunda de nutrição. É a última respiração. Vai voltando devagar, desenrolando a coluna, vértebra por vértebra. E a gente vai para a postura de 4 apoios, apoiando as mãos no chão, na largura dos ombros, joelhos na largura do quadril, peito do pé no chão. Junto com a respiração, sem tirar as mãos do lugar, solta o ar, levando o quadril lá nos calcanhares e cria espaço na sua coluna, empurra para longe. Inspira e transfere o peso, indo para a postura da flexão de braços, na verdade Bhujangasana, mas um Bhujangasana bem inicial, sem esforço. Solta a pelve, abre o peito, afasta os ombros das orelhas e busca o seu próprio ritmo. Solta o ar indo lá atrás. Alonga, espreguiça, cria espaço. Inspira, indo lá na frente. Solta a pelve, abre o peito, abre a garganta. A última vez. Solta o ar, indo lá atrás. Isso. E da próxima vez que a gente chegar lá na frente, a gente vai seguir para a postura do cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana, apoiando a pontinha dos pés no chão agora, as mãos firmes, inspire e eleva o quadril, mergulhando o peito em direção às pernas, alonga a coluna. E aqui a gente pode fazer o movimento de pedal. Estica uma perna, dobra a outra e vai soltando essas estruturas das pernas, dos tornozelos. Aqui a gente cuida para as axilas
girarem em direção ao rosto. Não deixa os ombros se aproximarem das orelhas, tá? Tenta manter esse afastamento. Toda emoção tem um padrão muscular que ancora. Então é disso que a gente está falando aqui. Como é que você se organiza no seu padrão muscular para continuar sustentando a expansão? Aí, finaliza o movimento de pedal, tenta levar os calcanhares no chão, projetar os isquios lá para o teto, mergulha o peito em direção às pernas, mesmo que você não alcance os calcanhares no chão. Pode dobrar um pouquinho o joelho se você precisar, não tem problema. Respira. E vem caminhando, trazendo os pés em direção às mãos, até que todo o peso esteja sobre os pés. Flexiona os seus joelhos e solta a cabeça, solta os braços. Dá uma balançadinha no pescoço. Tira qualquer tensão que possa ter ficado aí. Respira. Aí. E devagar, empurrando os pés contra o chão, a gente vai subir desenrolando a coluna vértebra por vértebra. A cabeça é a última a chegar. Vai esticando as pernas até que você possa ficar em pé e se plantar no mundo. Respira. Isso. Respira, abre o peito e a gente vai saudar o sol. Saudar o sol é reverenciar essa consciência que nos habita. A consciência é o nosso próprio processo formativo. Não existe uma consciência que está acima do nosso processo formativo. Stanley entende que a consciência habita as células do corpo. O próprio movimento de expansão e contração é consciência. Então é isso que a gente vai reverenciar. Surya Namaskar A, que não tem os guerreiros ainda, só para a gente ativar o corpo. Pés unidos, dedão tocando dedão, os braços na lateral do corpo. Alinha as bolsas, a cabeça, a bolsa do peito, a bolsa da barriga, alinhadas, olhando na mesma direção. Busca seu norte. Vamos lá. 3 vezes. Quem já sabe pode ir no próprio ritmo, tá? Inspira, abre o peito, leva as mãos lá no alto. Solta o ar, leva a cabeça em direção aos joelhos. Postura da flexão de braços, Chatuspadasana. O mergulho para a postura da cobra. Se você quiser, apoia os joelhos no chão. Faz o mergulho. O cachorro olhando para baixo. Eleva os quadris. Respira. E vem caminhando, trazendo os pés em direção às mãos. Olha lá na frente. Solta o ar. Flexiona os joelhos. Inspira, elevando os braços pela lateral. Olha as mãos lá em cima. Solta o ar e desce pela lateral. Vamos mais uma, vou de lado agora. Prepara, alinha a cabeça, o coração e o ventre. Ancora a sua qualidade de presença de expansão. Inspira, vai lá em cima. Expira, leva a cabeça em direção aos joelhos. Postura da flexão de braços, Chatuspadasana. O mergulho para a postura da cobra, Bhujangasana. O cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana. Caminha trazendo os pés em direção às mãos. Flexiona os joelhos, inspira, eleva os braços, olha lá em cima. Solta o ar e desce pela lateral. Vamos à última, prepara. Inspira. Vai lá em cima, abre o coração. Deixa transbordar. Solta o ar, a cabeça em direção aos joelhos. Postura da flexão de braços. O mergulho para a postura da cobra, Bhujangasana. O cachorro olhando para baixo. Adho Mukha Svanasana. E vem caminhando, trazendo os pés à frente. Flexiona os joelhos, inspira. Eleva os braços. Solta o ar e desce. Respira.
Aí a gente vai uma meia saudação, vamos parar lá no cachorro olhando para baixo agora. Então, no seu tempo, inspira, eleva os braços, solta o ar, leva a cabeça em direção ao joelho, postura da flexão de braços, mergulho para a postura da cobra. O cachorro olhando para baixo, segura lá no cachorro olhando para baixo e deixa essa cascata de luz, de líquido brilhante percorrer desde o quadril até a sua cabeça, passando pelo canal da coluna. Respira e observa se aquela qualidade de presença ainda está aí. Respira. Devagarzinho a gente vai subir a perna direita lá no alto e lá atrás. O máximo que você conseguir. Sobe a perna direita lá no alto e lá atrás. E prepara para o guerreiro 1. A gente vai levar o pé direito lá na frente, entre as mãos. Se você precisar, apoie o joelho de trás no chão, tá tudo certo, tá? Alinha bem o joelho e calcanhar aqui na frente. E prepara para subir. Inspira. Eleva os braços, eleva o centro do peito. Alinha a cabeça, o coração, o ventre. Isso, flexiona bem o joelho da frente. Estica a perna lá de trás. E a gente sempre cuida desse joelho que está flexionado à frente para ele não ficar caidinho para dentro. Empurra para fora. Empurra para fora. Isso. Respira. Respira. Guerreiro 1. Respira. Sustenta. Na próxima respiração, guerreiro 2. A gente vai apoiar o pé lá de trás. Pé esquerdo lá atrás. Braços abertos. A bacia agora abre. Olha na mão direita lá na frente, o guerreiro exaltado. Vira Badrasana B. Respira. E expande do centro do coração para as mãos. Expandir é uma qualidade de sentir. É diferente de estender. Estender é uma qualidade muscular, que a gente dá o comando com o nosso córtex. Expandir é sentir. Então, expande do coração para a ponta dos dedos das mãos. Se der, flexiona um pouquinho mais o joelho da frente. Respira. Ativa seu abdômen. Primeiro desafio, primeiro grande desafio, sustentar aqui. Ainda tem expansão? O que acontece quando um desafio chega? Para onde você vai quando aquela expansão talvez não esteja tão presente? Última respiração, guerreiro reverso. A gente vai esticar a perna da frente. E vamos levar a mão de trás lá atrás. A mão direita lá no alto. Abre o peito. Abre o coração. Sente esse espaço entre a ponta dos dedos da mão e do pé. Sente a lateral do corpo. Respira. Última respiração. E a gente vai lá para a flexão de braços e o cachorro olhando para baixo. Então, na hora que você quiser, volta no eixo. Leva as mãos no chão. Chatuspadasana. Se quiser, apoia os joelhos no chão. Flexão de braços. Cachorro olhando para baixo. E respira. Respira. Isso. Respira. Prepara para subir a perna esquerda lá atrás e no alto. Inspira, leva a perna esquerda lá atrás e no alto, o máximo que você puder. Mergulha bem o peito em direção à perna que está lá atrás. E cresce, 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 cresce. Vence a gravidade. Usa os seus músculos, a sua camada mesomórfica para sustentar, para resistir. E prepara para o guerreiro 1, pé esquerdo à frente entre as mãos. Alinha joelho e calcanhar. Inspira, leva os braços e o centro do peito. E respira. Respira. Estica a perna de trás. E tenta ancorar a
qualidade de presença, de expansão, de leveza, independente do desafio que está se apresentando aí, onde a gente está precisando chamar a nossa camada mesomórfica com mais intensidade, os nossos músculos, a nossa estrutura. Respira. Como é que a gente pode permanecer no desafio e sustentar a nossa alegria? Observe o que acontece dentro da cabeça, no peito e na barriga. Prepara para o guerreiro 2. Apoiou o pé lá atrás. Abriu os braços. Flexiona bem o joelho da frente. Estica a perna de trás. E olha na mão lá na frente. Olha para a pontinha dos dedos da mão lá na frente. Isso. Respira. Expande. Acessa o que está acontecendo dentro do coração. Respira. E transborda do centro do peito para a extremidade do corpo. Tudo que se apresenta aí no centro do seu peito. Deixe isso transbordar para o seu rosto também. Observa como está a sua expressão. Como a gente fecha a expressão quando o desafio vem, né? E aí, quando a gente se liga que está com a expressão fechada, o que acontece? Para onde a gente vai? Última respiração aqui. Prepara para o guerreiro reverso. Estica a perna da frente. A mão lá atrás, escorrega lá atrás. A mão da frente vai lá no. Abre espaço. Respira. E mais uma respiração. Segue na flexão de braços. O mergulho da cobra. O cachorro olhando para baixo. Isso. Respira aí um pouquinho. Na próxima expiração, a gente apoia, perdão, os joelhos no chão e sobe o tronco. Quando você estiver pronta, apoia os joelhos no chão, joelhos na largura do quadril, os pés afastados na largura do quadril, com a pontinha dos pés no chão agora, Ustrasana. Cuida aqui, ó, com essa báscula do quadril, retifica a coluna, encaixa o cóccix, empurra ele para dentro. Sente as cristas ilíacas abrindo, ó, como se a gente empurrasse a pelve numa parede imaginária aqui na frente. Cuida da sua lombar, tá? Se você sentir que a lombar chama, mantenha as mãos na lombar. Não precisa chegar com as mãos lá no pé. Vamos por etapa. Então, primeiro, ancora a sua presença. Respira. Expande. Começa a empurrar a pelve para frente, as mãos apoiadas no final da coluna. Projeta a pelve para frente, o peito lá para o teto. Aproxima uma escápula da outra, aproxima o cotovelo do outro e vai deixando a própria curvatura da coluna te mostrar até onde dá para ir. Abre o coração. Respira. Observa se o coração resiste ou se permite essa abertura. E aí, se der, leva as mãos nos calcanhares. Respira. Aí, última respiração. Volta com gentileza, ancora as mãos na lombar para poder voltar. Vai voltando devagar. Apoia o peito do pé no chão agora, ó, unindo a pontinha dos pés lá atrás, unindo os calcanhares lá atrás, joelhos bem afastados. E a gente vai lá para o chão. Vamos levar o quadril lá nos calcanhares e a cabeça no chão. Pode ser no chão, pode ser sobre as mãos cruzadas, onde você sentir maior conforto. Respira aí. Se permitindo essa pausa. É na pausa que a gente tem a aprendizagem, né? Que a gente assimila.
É na pausa que a gente pode perceber o resultado, a resposta metabólica de uma ação voluntária, que foi o que nós fizemos. A gente chamou o corpo para o desafio com a intenção de preservar a qualidade de presença, de expansão e de leveza que você nomeou. Observa o que está aí agora, depois de atravessar esse desafio. As nossas emoções, elas são tipos específicos de pulsação. Cada pulsação equivale a uma emoção. É um movimento interno que dá forma. Então, a gente moveu o corpo de várias maneiras, observando o que esse padrão muscular evoca em nós. E se a gente consegue sustentar aquilo que a gente deseja, para não ser vítima. Isso, respira. Se a gente pudesse se fotografar segundo a segundo, a gente ia ver um filminho com várias sequências móveis de formas emocionais variadas. Várias sequências móveis de formas emocionais variadas. Isso é a prática formativa. Perceber o processo organizador dando forma a quem nós somos, o corpo que sou. Como eu me organizo dentro vai falar de como eu me relaciono comigo, com o mundo, com as pessoas, como eu penso, como eu sinto, como eu ajo no mundo. A gente tem muito pouco controle sobre o que vem de fora, né? Mas a gente pode ter autoinfluência de como a gente responde ao que vem de fora. Essa é a nossa pesquisa aqui. Devagarzinho, vai subindo, desenrolando a coluna, vértebra por vértebra. A cabeça é a última a chegar. E a gente vai sentar o quadril, fazer uma invertida sobre os ombros. Se você tiver em período menstrual, dor na cervical, grávida, com pressão alta, daí não é legal fazer, tá bom? Aí você vai fazer uma outra variação. Eu vou mostrar a variação primeiro, depois eu faço a invertida. Então a gente vai deitar a coluna desenrolando gentilmente, sem deixar bater as costas no chão. Se por qualquer motivo você não for fazer a invertida, você vai fazer o Setu Bandhasana. Você vai elevar a pelve, deixando os pés afastados na largura do quadril e sustentar um pouquinho aqui, sem olhar para o lado para não machucar o pescoço, tá bom? Porque aí a gente convida esse sangue super oxigenado, nutrido, eletrificado para vir para o coração e para o cérebro. Se você puder, você vai fazer a invertida, sem dar impulso. A gente tira o quadril do chão, apoia as mãos na lombar, deposita o peso do quadril nas mãos e relaxa as pernas aqui. Cuida do excesso de tônus, porque a ideia é que a gente inverta o fluxo sanguíneo. E para inverter, precisa ter espaço. Quando a gente se aperta muito, se comprime muito, se compacta muito, a gente fecha o espaço dos tubos, diminui o fluxo. A gente se compacta, se adensa. Isso vem do tônus muscular. Ao mesmo tempo que se a gente deixa tudo abandonado, tudo frouxo, a gente incha, a gente perde limite, a gente transborda, extravasa, perde toda a nossa vitalidade. E com o tempo que você sentir, que deseja, respira.
Quem já está na prática há mais tempo, se quiser evoluir, levar os pés lá atrás, postura do arado, da vela, Halasana, Viparita Karani. Faz a escuta do corpo. Quando quiser, bem devagarzinho, vai voltando, desenrolando a coluna, sem deixar bater. Apoia as mãos na lombar para poder descer. E vem do pescoço para o quadril. Começa com as vértebras mais próximas ao pescoço, até o quadril tocar o chão. Abraça os joelhos no peito. Massageia um pouquinho para um lado, para o outro. E a gente vai compensar a nossa cervical, abrindo um pouquinho o tórax. Pode ser com as pernas esticadas, cruzadas, do jeito que você quiser. Postura do peixe. Vamos lá, apoiando os cotovelos e antebraços no chão. Sobe o peito, desencosta a coluna. Desce com a coroa da cabeça no chão, sem depositar peso na sua cervical. Quem está sustentando essa postura são seus braços e seu abdômen. E abre espaço. Abre o coração, respira. Ah. E a gente vai buscar uma posição confortável, Shavasana, para deitar, com a barriga para cima. Para a gente fazer um relaxamento, um Yoga Nidra. Então, se você precisar de apoio para a sua lombar, ou mesmo para a sua cervical, o ideal é que a gente possa ficar com as pernas esticadas e os braços esticados ao longo do corpo, palma da mão para cima, os pés levemente afastados na largura do quadril. Se a sua lombar não está legal, você pode ficar com os joelhos flexionados e os pés afastados. Junta os joelhos e afasta os pés. E aí você vai ter um conforto melhor para a sua lombar. Aí, toma seu tempo. Toma seu tempo. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Respira. Faz uma respiração que é quase um suspiro, sabe? Ah, e entrega o peso do corpo. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Terminando de se ajustar. De trazer o seu corpo para o pulso horizontal, que é onde tudo começa. É onde a gente tem acesso ao nosso inconsciente, à nossa subjetividade com mais facilidade. Mas é também onde a gente fica mais vulnerável. Por isso, nesse momento, busca conforto,
Reconhece o seu espaço seguro nesse momento, onde você pode realmente se permitir soltar. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. E mais uma vez, vamos recolher as nossas antenas de percepção ectomórficas, a nossa camada neural de informação, de captação de informação pelos sentidos. Começa percebendo os sons mais distantes. Percebe a temperatura do ar que toca a pele. Percebe o som sutil da sua própria respiração. Vai sentindo que a cada expiração, o peso do corpo se entrega ao chão. Vai soltando o peso do corpo, reconhecendo a sua camada mesomórfica, de estrutura, de sustentação, que suporta pressão e que gera pressão. Solta os músculos, solta os ossos, solta o peso. Sente os pontos de contato entre o seu corpo e o chão. E a respiração vai encontrando cada vez mais espaço para fluir, sem esforço, sem obstáculo. Respirando e soltando. Respirando e soltando. Respirando com o corpo todo e soltando, até que você possa perceber a leveza que se aproxima do seu corpo, a leveza que emana do seu corpo. A sua atenção agora vai começar a passear por cada pedacinho do corpo que eu vou nomear. Tenta sentir cada parte do corpo, mas sem mover, apenas praticando o seu feeling, a sua habilidade de sentir. Então comece levando a atenção para sua mão direita e sinta sua mão direita, polegar, indicador, dedo médio, anular, mínimo, palma da mão, dorso da mão, punho, cotovelo, ombro, axila, toda a lateral direita até o quadril, virilha, coxa, joelho, perna, tornozelo, calcanhar, planta do pé, dorso do pé, dedo grande do pé direito, segundo dedo, terceiro, quarto, quinto,
todo o lado direito do corpo. Perceba os dois lados do seu corpo. Se existe diferença entre a sensação do lado direito e a sensação do lado esquerdo. Então, leve a atenção para sua mão esquerda e perceba a sua mão esquerda sem mover. Polegar, indicador, dedo médio, anular, mínimo, palma da mão, dorso da mão, punho, cotovelo, ombro, axila, toda a lateral esquerda até o quadril, virilha, coxa, joelho, perna, tornozelo, calcanhar, planta do pé, dorso do pé, dedo grande do pé esquerdo, segundo dedo, terceiro, quarto, quinto, todo o lado esquerdo do corpo. Os dois calcanhares ao mesmo tempo, as panturrilhas, região posterior dos joelhos, posterior das coxas, os glúteos, o cóccix e toda a coluna, desde a base até o alto. Toda a musculatura das costas. Escápula direita, escápula esquerda, a nuca, a parte de trás da cabeça, o topo da cabeça, todo o couro cabeludo, toda a testa, orelha direita, orelha esquerda, o olho direito, o olho esquerdo, o nariz, a boca, o queixo, toda a face e a garganta, clavícula direita, clavícula esquerda, todo o peito, o diafragma, o umbigo, todo o abdômen, o baixo ventre, o períneo, os esfínteres, toda a parte de trás do corpo, toda a parte da frente do corpo, o corpo todo, o corpo todo, o corpo todo.
bem devagar, numa respiração profunda. Vai trazendo a consciência de volta para o lugar onde você está. Numa respiração profunda e gentil. Vai trazendo a consciência de volta para o lugar onde você está. Percebendo a temperatura do ar tocando a pele. Percebendo o som sutil da sua própria respiração. Percebendo o corpo em contato com o chão. Vai trazendo a sua consciência de volta para o lugar onde você está. Uma respiração profunda. Fazendo a escuta do seu corpo para o momento de começar a se mover. Começando com movimentos gentis na ponta dos dedos das mãos, na ponta dos pés. Vai se trazendo de volta. Tomando posse desse território de aprendizagem que é o corpo. Habitando o seu espaço sagrado. Podendo decorar a sua casa do jeito que você quer, com a qualidade de presença que você deseja. Vai espreguiçando, movimentos gentis para não agitar a mente, vai se trazendo de volta, até que você possa apoiar o peso pelo lado direito do corpo e sentar. Tá bom. Senta de uma maneira que seja confortável para você, só para a gente poder observar o que aconteceu, né? Vamos sentir como é que a gente está aqui agora. Então, toma seu tempo, sem a necessidade de nada extraordinário, tá? Quando a gente fala de emoções, cada pequeno passo é um grande passo. Cada pequena conquista é um grande passo. Então, começa percebendo a sua cabeça, o espaço, a pulsação, a velocidade dos pensamentos. Se algo mudou do início da prática para agora. A mesma coisa a gente faz no peito. Leva a sua percepção, a sua atenção para o espaço da bolsa do peito, do tórax. Observa quanto de espaço, quanto de recolhimento ou de apertamento. Como seu coração está batendo aí agora, forte, vigoroso, tranquilo, ritmado. O que acontece aí agora? Que qualidade de presença habita o seu peito?
Quando eu pergunto qualidade de presença, eu estou querendo saber aonde a vitalidade está morando. Mais na cabeça, mais no peito, mais na barriga. Então vamos lá para a barriga, perceber quanto de espaço, se existem borboletas na barriga ou se elas estão tranquilas. Qual é a qualidade da sua presença aí agora? O quanto daquela qualidade que a gente evocou por um padrão muscular que a gente nomeou cada um para si, qualidades de expansão, de leveza, quanto dessa qualidade está presente aí agora? E se essa qualidade faz sentido para você, se ela é útil para você, memoriza o que você está fazendo no seu corpo agora, muscularmente falando. Como é que você está se dando estrutura nas costas? Quanto de espaço na cabeça, no peito, na barriga? Como você respira? Esse é o mapa para acessar essa qualidade de presença. Esse é o seu somagrama, o seu mapa do gesto que ancora essa presença. E aí a gente respira fundo para encerrar a nossa prática de hoje, trazendo as mãos unidas no centro do peito, para agradecer e oferecer essa energia que nós fizemos circular, para que todos os seres em todos os lugares sejam prósperos, felizes e eternamente livres. Que assim seja. Namastê. Obrigada, gente, pela presença. Tudo bem aí? Eu sempre deixo o finalzinho da aula para, se a gente quiser trocar alguma coisa, não é obrigatório, eu sei que temos horário, fiquem livres para ir e vir, tá bom? Mas estou aqui se vocês quiserem compartilhar alguma coisa. Ei, querida, eu vou precisar sair, tá? Eu tenho horário. Mas obrigada, foi Sim, ótimo. obrigada, Júlia. Boa semana. Para vocês também. Adorei, adorei ter você aqui. Também adorei vir. Tchau, tchau. Tchau. E vocês, meninas, tudo bem aí? Esse é o Antônio. Chegou um pouquinho dessa experiência? Eu estou com curiosidade de saber que nome que vocês deram para qualidade de presença que chegou. Vocês podem compartilhar? Eu não quis nomear dessa vez, Calaça, você percebeu, né? Eu não nomeei. Não nomeou. Mas se você fosse nomear, que qualidade de presença era? Ai, você sabe que eu tô num campo do inominável? É presença pura. Uhum, Só uhum, estou. uhum. Foi uma qualidade de estrutura muscular que te deu presença. É. Uhum, é isso mesmo. Muito bom. E conseguiu sustentar ela nos desafios? Super. Percebeu o momento que o desafio tira a gente desse lugar? Sim, sim, sim. Uhum, É, uhum, ela variou um pouco, né? Assim, essa modulação, né? Da forma que sustenta a emoção é muito legal. O pulso, né? Essa coisa de que cada emoção tem um pulso, uma largura de pulso, uma profundidade de isso. pulso, né? Uma intensidade, uma Uma duração, um ritmo. intensidade de pulso. Então, eu senti, se a gente for falar sobre pulso, talvez nesse lugar eu consiga traduzir melhor. Eu acho que eu comecei com um pulso assim, depois ele se intensificou assim, e agora ele está assim.
São as ondas, é isso. O pulso navega em ondas, né? As emoções são ondas. Emovere. Emoção é energia em movimento. E aí, dependendo da sua onda, dependendo do pico e do vale, é uma intensidade, né? Sim, E aí, a grande maestria da prática formativa é a gente conseguir modular qual é o tamanho da nossa onda, né? É uma onda gentil, é uma onda pá, 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 tipo tsunami, né? É isso. Muito bom, adorei a metáfora. É isso mesmo. Muito bom é ter uma você aqui, percepção, viu? né? É uma Sim, percepção, né? sim, Real, assim. É muito legal como a gente vai criando esse repertório imagético sensorial, né? E aí a gente vai navegando e lidando com essa cartografia mesmo. Isso é muito rico. sim, Eu sinto que sim, as aulas aqui, elas me ajudam muito nesse mapeamento, nessa cartografia dos pulsos, das intensidades. E aí isso vai ganhando uma forma, é, como matéria-prima mesmo, sabe? Igual, sim. né, o artista visual tem as suas tintas, né? Uhum, Qualidade da argila, a qualidade dos uhum, materiais com os quais a gente cria essa sim, composição. Então, eu sim. sinto que eu estou criando o meu arsenal aqui, o meu repertório. E isso vai É, brotando dos tecidos, né? O mais legal é isso. isso, é muito orgânico. É, não é uma imagem idealizada, é uma Não, imagem experimentada, que experimentar, que é muito brota da diferente, que experiência. brota da experiência, É, exatamente. É, arrou. Muito lindo. Obrigada, viu? Muito bom ter você aqui. obrigada, eu que agradeço. Mari, como chegou aí para você? Tudo bem? Tudo. Então, achei interessante que a Calaça falou que não nomeou, né? Porque eu, apesar de me reconhecer na vida, né, bastante mental, eu também não nomeei. Eu percebi, quando você convidou a compartilhar, né, que nome, eu me dei conta de que o meu exercício passou pela presença de percepção e não de me deixar entrar no automático, que seria ficar no campo da, né? Então, fiquei na presença, na investigação, me percebi indo, né? Indo na prática, assim. Uhum, Foi muito gostoso, sabe? Eu já fui muito disciplinada com a minha prática e não tenho praticado regularmente. Às vezes eu faço um súrias, às vezes eu faço uma prática completa, mas esse convite para uma prática mais num tempo da respiração, das sensações, né, de ir deixando chegar, expandir e da gentileza, foi muito bom para mim hoje. Esse diversidades assim, né? Então, uma presença do ser bem ancorada, ao mesmo tempo uma certa rigidez na a flexibilidade, não estava o corpo super flexível, um pouco mais de tônus, porque eu estou fazendo pela primeira vez na vida, comecei a fazer academia, então, fora que eu fui fazer ali o Paschimottanasana, nossa, né, que aconteceu com o meu posterior, então todas essas percepções e mais fiquei nesse sentir do que de nomear mesmo e de entrar em qualquer tipo de julgamento ou de rigidez, de padrão, rigidez do campo uhum, da crença, né? Fiquei uhum, no sentir e no fluir, e aí é notável a diferença da qualidade de presença na medida em que a gente vai cuidando do espaço, da respiração, do fluxo, do pulso, da vitalidade mesmo, né? No ser uhum. integrado, assim.
Isso foi Uhum, o mais marcante para mim, é perceber o quanto que a gente ganha qualidade, né, no todo. hum. Isso Muito aí. bom, é isso. O convite é perceber mesmo, né? É sair da ideia, por isso que eu não quis nomear, porque quando a gente nomeia, vem já com um caminhão de ideias do que é ser qualquer coisa, do que é ser feliz, do que é ser triste, do que é ter medo, porque cada um tem um estilo de viver a sua própria emoção, né? Então, o que essa qualidade de expansão que a gente buscou evocar, e cada um buscou a sua maneira, o que essa qualidade de padrão muscular trouxe para nós? Vocês estão trazendo a presença, né? Vocês sentiram presença. Isso é uma qualidade, né? A presença, ela tem um corpo, ela tem uma forma, e ela também tem uma estrutura que precisa ser mantida, porque a gente facilmente perde a presença, né? Alguma coisa acontece, leva a gente embora e a presença vai embora junto, né? Então, esse é o exercício, como a gente sustenta o que quer que seja. Hoje foi a presença. Muito bom, gente. Adorei estar aqui com vocês. Mari, a gente continua ali pelo WhatsApp, tá bom? E a gente combina como pode ser feito. Eu vou falar com a Denise também. E Tá, terça-feira da semana que vem estamos aqui de novo, tá bom? Beijo, gente. Boa semana para nós. Tchau. beijo, boa semana, tchau.